Olá, seja bem-vindo à nossa aula 3 desse módulo 3 do Poder Judiciário. Nessa aula 3, nós vamos estudar a composição do Supremo Tribunal Federal. O objetivo aqui é compreender a composição e a atuação do STF e também investigar sobre a súmula vinculante. Vamos começar então pelo Supremo Tribunal Federal. O STF é a última instância do Poder Judiciário. Ele equivale à quarta instância. O STF é o guardião da Constituição Federal. Para compreender como o STF funciona, você precisa acessar os artigos 102 e 103 da Constituição Federal. Mas também você precisa de acessar o regimento interno do STF. Você encontra ele no portal do STF, www.stf.jus.br. Ou você pode procurar no Google mesmo. Procure por Regimento Interno do STF. Então vamos começar aqui então pelo número de ministros que compõem o STF. O número de ministro são 11 ministros. Você pode fazer uma ligação aí, é igual a um time de futebol. Todos os ministros precisam ser brasileiros natos. Essa é a regra lá do artigo 12, parágrafo 3º, inciso 4º da Constituição Federal de 88. Eles precisam ter entre 35 e 65 anos, precisam de ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Está lá essa regra do artigo 101 da Constituição Federal de 88. Mas atenção, não precisa ser graduado em Direito. Eles são nomeados pelo Presidente da República após uma aprovação de escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Essa regra é lá do artigo 101, parágrafo único da Constituição Federal. É a famosa sabatina do Senado. Então, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes foi indicado pelo presidente Temer na época. Joaquim Barbosa, que foi ministro entre 2013 a 2014, foi nomeado pelo presidente Lula. Uma observação aqui, o STF também obedece à regra do 5º Constitucional. O que é isso, então? 5º Constitucional. É uma cota de 1/5 dos ministros destinada ao Ministério Público e à Advocacia Geral da União. A advocacia aqui pode ser advocacia geral. Então, você tem lá todos os advogados podem concorrer a esse 1/5 de ministros. Então, essa regra foi introduzida no Brasil por Getúlio Vargas, pelo artigo 104, parágrafo 6º da Constituição de 1934. E a regra é a seguinte, olha só, no parágrafo 6º, que está da seguinte forma: na composição dos tribunais superiores serão reservados lugares correspondentes a 1/5 do número total para que sejam preenchidos por advogados ou membros do Ministério Público de notório merecimento e de reputação ilibada, escolhidos de lista tríplice. Essa regra permanece até hoje. Atualmente está prevista nos seguintes artigos da Constituição. Primeiro deles está lá no artigo 94, que estabelece que 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais de justiça dos estados, devem ser destinados aos membros do Ministério Público e a advogados. Lá no artigo 111A, está a regra do 5º Constitucional para o Tribunal Superior do Trabalho. No artigo 115.1, do inciso 1,
A regra é para o Tribunal Regional do Trabalho. Então, Tribunal Superior do Trabalho, regrinha lá do artigo 111, a Tribunal Regional do Trabalho, regrinha lá do artigo 115, inciso 1. Mas atenção, a regra para o Superior Tribunal de Justiça é diferente. Ela está prevista lá no artigo 104, parágrafo único. No Superior Tribunal de Justiça, a proporção é de 1/3 e não de 1/5. Então, somente essa a diferença entre os demais. Ou seja, é uma regra que garante o lugar ao Ministério Público e aos advogados para compor os tribunais brasileiros. Veja que ficaram de fora os tribunais militares e os tribunais eleitorais. Os tribunais militares têm regras diferenciadas, porém contemplam o ingresso de promotores e advogados, mas com proporções diferenciadas, como veremos mais adiante. Então, resumindo, o quinto constitucional significa destinar 1/5, com exceção ali do STJ, que é de 1/3, das vagas dos tribunais brasileiros a quem não é juiz. É uma forma de democratizar e ventilar as ideias dentro dos tribunais, pois a justiça não é formada apenas pela visão dos juízes, mas também pela visão dos promotores e também dos advogados. As exigências para o ingresso são: ambos os candidatos, tanto promotores quanto advogados, devem ter mais de 10 anos de exercício da carreira e notável saber jurídico. Aí você pode perguntar, o cargo é vitalício? Sim, é automático. A partir do ingresso, está lá no artigo 95 da Constituição Federal. A indicação é feita pelo chefe do Poder Executivo, ou seja, o presidente da República, no caso de estados, governadores, né? Se for para indicação para o Tribunal de Justiça, é governador. Por exemplo, se tiver uma vaga em um Tribunal de Justiça de um determinado estado, o governador terá que indicar, mas ele segue uma lista de 6 nomes. Funciona assim: o Tribunal de Justiça recebe uma lista de 6 nomes vinda da OAB para indicação de advogados ou também membros do Ministério Público, de promotores, para indicação de promotor. Isso acontece alternadamente. Então, dessa lista de 6 nomes, o Tribunal de Justiça escolhe 3 para indicar para o governador. O governador tem o prazo de 20 dias para a nomeação. Ou seja, chega ao TJ uma lista vinda da OAB ou do Ministério Público. Essa lista tem 6 nomes. O Tribunal de Justiça escolhe nomes e indica para o governador para que ele escolha um nome para ingressar como desembargador do Tribunal de Justiça. No STF, o Tribunal Pleno julga. Então aqui nós vamos ver qual é a atuação do Tribunal Pleno. As ações de declaração de constitucionalidade, que essas ações estão previstas lá no artigo 102, inciso 1, letra A, da Constituição Federal. Importante destacar aqui que a declaração de inconstitucionalidade de uma lei pelo STF obedece ao princípio de reserva de plenário, que está prevista, essa reserva está prevista lá no artigo 97 da Constituição Federal. Então, por exemplo, por esse princípio, né, uma lei só pode ser declarada inconstitucional se declarada pela maioria absoluta dos membros do Tribunal Pleno, de acordo ainda com a súmula vinculante número 10. Esse é um assunto recorrente em bancos de concurso, então fica atento a isso. Então, a famosa aí,
cláusula de reserva de plenário é essa, o artigo 97 da Constituição Federal, combinado com a súmula vinculante número 10. Significa que a inconstitucionalidade de uma lei ou de ato normativo só pode ser declarada por maioria absoluta dos seus membros em relação à ação de inconstitucionalidade. O Tribunal Pleno julga ainda o presidente e o vice-presidente da República, os membros do Congresso Nacional, seus ministros, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Essa regra é lá do artigo 102, inciso 1, letras B e letra C. A lista completa das competências do STF está nos artigos 102 e 103 da Constituição Federal. A lista completa também aqui de competências, né, do plenário do STF está também lá no artigo 5º do regimento interno do STF. Então, você acessa essas duas normas que você vai entender quais são todas as competências do plenário do STF. Então, regimento interno, artigo 5º, e aí você também pode acessar os artigos 102 e 103 da Constituição Federal. Além do Tribunal Pleno, existem ainda outras decisões do STF. Então, temos ainda o julgamento monocrático, ou seja, decisão de um só ministro, que ocorre quando há manifesta improcedência em situação flagrante de inexistência de fundamento, né, para um recurso. Então, quando um recurso chega ao STF, o ministro ele pode monocraticamente fazer essa improcedência quando ele verificar de cara que não existe fundamento para o recurso. Em uma outra situação, recurso com a fundamentação em sentido contrário à súmula do próprio STF. Esse é o entendimento do artigo 102, parágrafo 1º do regimento interno do STF. Faz sentido, né? Para que o ministro vai aceitar um recurso, sendo que já existe o assunto, já foi sumulado pelo próprio STF? É importante lembrar que para a inclusão de um enunciado, modificação ou extinção ali de uma súmula, é necessária aprovação por votação de maioria absoluta do Tribunal Pleno do STF. Aqui também cabe julgamento por... Aqui, né, além disso, desse julgamento monocrático, o julgamento por turmas também do STF. Esse julgamento por turmas está previsto lá no artigo 9º do regimento interno. Atualmente, gente, existem 2 turmas. Elas são formadas, cada uma, de um presidente e 4 ministros. Então, você pode ver as regras completas lá nos incisos do artigo 4º do regimento interno do STF. Lá tem regras como, por exemplo, de que o presidente dessas turmas deve ser o mais antigo dos ministros da turma. E seu mandato como presidente de turma é de 1 ano. Essas turmas têm pautas específicas definidas pelo artigo 9º desse regimento interno. Então, como, por exemplo, julgar o habeas corpus quando o coator ou o paciente for tribunal, funcionário ou autoridade sobre jurisdição do próprio STF, julgar o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Tribunal de Contas da União e Procurador-Geral da União. Também, turma pode julgar a extradição de estrangeiro. Tem outras matérias também que estão previstas lá
ao longo do artigo 9º do Regimento Interno do STF. Então, a competência do STF, então, fica dividido assim, Tribunal Pleno, aí tem o julgamento monocrático e tem as turmas, que são 2 turmas permanentes no Supremo Tribunal Federal. Vamos falar agora da súmula vinculante. Bom, uma questão interessante aqui sobre o STF é que ele também emite essas súmulas vinculantes, ou seja, essas decisões vão vincular a todas as decisões dos tribunais superiores e inferiores a partir dessa simulação. Súmula vinculante, portanto, é uma uniformização das decisões do STF. Imagine só se o STF tendo que ficar julgando recursos que chegam lá todas as vezes com o mesmo assunto. Então ele pega um caso e julga e faz essa simulação e a partir daí todas as decisões, todos os assuntos parecidos vão ser cobertos por essa súmula. Ou seja, né, é um nivelamento das jurisprudências dessa corte superior, que é a corte máxima, né? O assunto aí, súmulas vinculantes, está previsto na Constituição Federal, no artigo 103A, e ele foi regulamentado pela Lei 11.417, que é de 2006. Então, lá está estabelecido que o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário. Mas estamos falando aqui de provocação. Então, quem pode provocar? A resposta, gente, está lá no artigo 3º desta lei, da Lei 11.417, de 2006, que fala, são legitimados a propor edição, a revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante. Aí vem o primeiro deles, o presidente da República, ou a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o Defensor Público Geral da União, o partido político com representação no Congresso Nacional. Lembrando aqui que essa representação deve ser com mandato atual. A confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, a mesa de Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador do Estado ou do Distrito Federal, os tribunais superiores, os tribunais de justiça do Estado ou do Distrito Federal e território, os tribunais regionais federais, os tribunais regionais do trabalho, os tribunais regionais eleitorais e os tribunais militares. Agora, gente, muito cuidado. Por quê? Os legitimados são bem parecidos com os que podem propor ação direta de inconstitucionalidade, a ADI. Porém, existem diferenças. Então, vou citar algumas. O Defensor Público Geral da União e os tribunais superiores podem propor revisão de súmula, mas não estão no rol dos legitimados para propor a ADI, conforme a previsão lá do artigo 103 da Constituição Federal. Porque eu já vi questão de concurso falando que são os mesmos legitimados. E aí você, como são muito parecidos, você acaba sendo induzido ao erro. Uma outra coisa,
a súmula vinculante, com efeito vinculante, tem eficácia imediata, mas o Supremo Tribunal Federal, por decisão de 2/3 dos seus membros, poderá restringir os efeitos vinculantes ou decidir que só tem eficácia a partir de outro momento, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse público. Ou seja, gente, pode haver modulação de decisão dos ministros. Esta é uma regra lá do artigo 4º da Lei 11.417 de 2006. Vamos ver então como essa questão pode cair em concurso. Olha só, concurso do TJM da Bahia. Relativamente à adoção de súmulas vinculantes pelo Supremo Tribunal Federal, depreende-se da Constituição e da legislação pertinente que, letra A, os legitimados a propor a edição, a revisão ou o cancelamento do enunciado de súmula vinculante são os mesmos que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Olha aí. Letra B. A súmula com efeito vinculante tem eficácia imediata, mas poderá ter seus efeitos fixados a partir de outro momento pelo mesmo quórum exigido para a modulação de efeitos de decisões em que haja declaração de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo em sede de controle de concentrado pelo Supremo Tribunal Federal. Letra C. A edição de súmula vinculante pressupõe a existência de controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses órgãos judiciários e a administração pública, que acarreta grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questões idênticas. Mesma exigência que se faz em relação à propositura de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Letra D. A proposta de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante autoriza a suspensão dos processos em que se discuta a mesma questão. Letra E. A reclamação ao Supremo Tribunal Federal em face de decisão judicial que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente, somente é cabível após o esgotamento das vias recursais existentes. E aí, qual que é a alternativa? A alternativa correta é a B. A alternativa A está errada porque não são os mesmos legitimados para propor a ADI. Para propor a ADI, os legitimados estão previstos lá no artigo 103 da Constituição Federal de 88. A alternativa C está errada porque essa é a condição para propor a ADC, que, por sinal, não é a mesma condição para propor a ADPF. A alternativa D está errada porque não autoriza a suspensão de processos. Vide artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 11.417 de 2006. A alternativa E está errada porque o artigo 7º da Lei 11.417 de 2006 não suspende o processo em caso de reclamação ao STF. Então, veja bem, questão complicada que se você não prestar muita atenção, você erra. É isso então, espero que você tenha gostado da aula, comente aqui a sua dúvida para que eu possa te ajudar. Nos vemos na próxima aula para estudar a composição e a competência dos tribunais inferiores e dos tribunais superiores. Te espero lá então. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.